Fala pessoal, estamos de volta. Mais um tópico para a gente conversar e continuar a nossa teoria geral do controle de constitucionalidade. Vamos agora continuar a classificação relativa às modalidades de controle, agora quanto à natureza do órgão com competência para o controle. O controle ele pode ser político ou não judicial, e o controle ele pode ser jurisdicional ou judicial. O controle político ou não judicial ele é feito por órgãos externos ao Poder Judiciário. Temos no Brasil controle político ou não judicial? Esse é um tema extremamente interessante e a resposta é positiva. Em quais casos então, professor? Em todos os casos que nós trabalhamos agora, quando o controle preventivo e repressivo é feito pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Tudo isso daí, todos esses casos são exemplos de controle político ou não judicial. Ao lado deles nós temos o controle jurisdicional ou judicial, que é feito por órgãos do próprio Poder Judiciário. Tá? Então, cuidado com esse detalhe aí, porque o Brasil tem as duas formas de controle dentro da sua estrutura constitucional. Classificação agora quanto ao órgão que exerce o controle. Nós temos controle difuso. O controle difuso é aquele feito por diversos órgãos. Feito por diversos órgãos, como ocorre no controle difuso de constitucionalidade no Brasil. É a ideia, no âmbito do Poder Judiciário, de que toda jurisdição é uma jurisdição constitucional. Ou seja, só se exerce adequadamente a jurisdição se a atuação do magistrado se dá em sede de concordância com o que está no texto constitucional. Então, o controle difuso ele vai trabalhar nesse contexto com diversos órgãos. Controle concentrado. Um dos maiores equívocos que eu já vi algumas pessoas comentando é afirmar que o controle concentrado ele se dá por um órgão somente. Cuidado! Isso é falso. Por quê? Inclusive no Brasil essa afirmação é falsa. O controle concentrado ele é feito por um ou mais órgãos com atribuição específica. No Brasil, em face da Constituição Federal, nós temos o STF, e em face das constituições estaduais, nós temos os respectivos tribunais de justiça. Exatamente o que? Um ou mais órgãos, no caso do Brasil, 2 órgãos, com atribuição específica com parâmetros distintos, mas ambos fazendo o que? Controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Questãozinha para vocês. O controle judicial de constitucionalidade pode ser levado a efeito pelo veto do presidente? Acabamos de ver que não, que esse é exemplo de controle político, tá? Controle político. Seguindo. Quanto à forma ou modo de controle. O controle concreto é aquele que tem por base, como a própria nome induz, ele tem por base um caso concreto. Falamos aí na existência de uma lide, de um litígio, de causa de pedir, né, que diz ao pedido que é o bem da vida propriamente dito. Então nós temos um caso concreto, uma lide, um litígio. Já no controle abstrato, eu não vou ter um bem da vida envolvido, como no controle concreto. Eu vou analisar aqui a lei em tese. Como assim a lei em tese? Ela é analisada em abstrato, sem qualquer grau de vinculação com um caso concreto. Essa é uma distinção central entre os dois controles. E observem o seguinte, no Brasil, existe uma aproximação entre controle
difuso e controle concreto. O controle difuso de constitucionalidade no Brasil, feito por todos os juízes, ele naturalmente ele é um controle concreto, porque é feito com base num caso concreto, né, o controle difuso. Enquanto existe uma aproximação entre controle difuso e concreto, nós temos também uma aproximação entre o controle concentrado e o controle abstrato. O controle concentrado, nós falamos feito por um órgão somente, feito por um órgão somente com essa finalidade. E no Brasil, essa aproximação é feita exatamente pelo STF ou TJ, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade. Lembrando que o controle concentrado diz respeito às ações específicas do controle concentrado, ADI, ADC, ADI, ADPF, tá bom? Essa combinação, essas duas combinações diz respeito à regra geral. Só que também nós temos casos no Brasil de controle que é ao mesmo tempo difuso e abstrato. Vocês se recordam desse caso? Nós vimos agora há pouco. É a hipótese de controle difuso e abstrato o mandado de segurança em sede de controle preventivo de constitucionalidade. Por quê? O mandado de segurança não é uma ação do controle concentrado, mas uma ação do controle difuso. Ela não é uma ADI ou uma ADC. Essas são as ações do controle concentrado. Mas é uma ação do controle difuso, mas que ela analisa uma lei em trâmite no Congresso Nacional, analisando essa lei em tese. Então, o único caso de controle difuso com abstrato é, de fato, o mandado de segurança, como nós vimos nas aulas anteriores. E nós temos ainda um caso que é controle concentrado com controle concreto. Esse nós vamos estudar ainda mais à frente, mais na sequência, né? Mas é o caso da ADI interventiva. Eu estou falando com vocês só para deixar o material anotado e o conteúdo de vocês redondinho. Mas a ADI interventiva é um tema a ser analisado mais para frente, beleza? Vamos na sequência, ainda sobre teoria geral do controle de constitucionalidade, analisar a relação entre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. O controle de constitucionalidade, ele se fundamenta numa relação verticalizada. Ele possibilita um controle vertical da Constituição em face das demais leis, né? Das demais legislações pátrias. E isso não se confunde com o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele somente começou a ser trabalhado de forma mais aprofundada após a Emenda Constitucional 45 de 2004, em razão da criação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Por quê? Esse dispositivo possibilitou que tratados internacionais de direitos humanos tivessem natureza de norma constitucional. Então, de forma já aprofundando agora o tema, o controle de convencionalidade ele foi idealizado para trabalhar ao lado do controle de constitucionalidade. E exatamente por isso que a doutrina vai afirmar que a existência do controle de convencionalidade possibilita a chamada dupla compatibilidade vertical material. O controle de convencionalidade vai possibilitar a existência de uma dupla compatibilidade vertical material. Como assim, professor, dupla compatibilidade vertical material? Todas as leis previstas no Brasil, elas têm que estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos e com a
Constituição. Então, nós temos uma compatibilidade material e nós temos duas compatibilidades verticais materiais. Ah, professor, eu posso falar em uma dupla compatibilidade vertical formal? É lógico que não, e tomem cuidado com isso. Por quê? Não pode. Porque somente a Constituição Federal vai regulamentar no Brasil a criação das espécies normativas, procedimento, e isso é forma. A compatibilidade vertical formal é somente em grau 1, em face da Constituição. Já material, ela é em grau 2, da Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos. Tá bom? Dito isso, o controle de convencionalidade, portanto, consiste na análise feita pelo Poder Judiciário da lei pátria, das leis pátrias, tendo como referência os tratados internacionais de direitos humanos. Verifica, portanto, a compatibilidade da legislação, tendo como referência tratados internacionais de direitos humanos, tenham eles natureza constitucional ou tratados internacionais de direitos humanos que tenham natureza supralegal. Só lembrando, e uma observação vale a pena nesse momento, um parênteses, todos os tratados internacionais no âmbito do direito brasileiro, como regra geral, não estou falando só dos de direitos humanos, os tratados internacionais no âmbito do Brasil possuem como regra geral natureza jurídica de lei ordinária, salvo os tratados de direitos, salvo os tratados internacionais de direitos humanos, que poderão ter natureza constitucional se passarem pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, ou natureza supralegal se passarem pelo rito se não passarem pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? Mas qualquer tratado internacional de direitos humanos, tenha ele natureza constitucional ou supralegal, fundamentará a atuação do controle de convencionalidade, tá bom? Então, olha que interessante como ficou a estrutura normativa do nosso país. Nós temos no seu ápice a Constituição. Depois nós temos os tratados internacionais de direitos humanos de natureza constitucional. Depois nós temos os tratados internacionais de direitos humanos de natureza supralegal. E nós temos, por fim, a legislação. Essa é a estrutura normativa do nosso país. Observem o seguinte, só terminar aqui. Como eu falei com vocês, os tratados internacionais de direitos humanos, eles vão justificar o chamado controle de convencionalidade. Tenham eles natureza constitucional ou supralegal. Contudo, seja a Constituição, seja os tratados internacionais de direitos humanos, esses fundamentarão o controle de constitucionalidade. Então, nós temos um grupo de normativas que vão trabalhar de forma sistemática, tanto dentro do controle de constitucionalidade, tanto dentro do controle de convencionalidade. E exatamente por isso é que, nesse ponto específico, e observe o que eu vou falar para os senhores agora, todas as vezes que um tratado internacional de direitos humanos tiver natureza constitucional, ele vai seguir todo o procedimento e funcionamento do controle de constitucionalidade.
cenário diferente, que a gente vai ver na sequência, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos com natureza supralegal. Exatamente por isso que eu posso sim falar em controle concentrado de convencionalidade, única e exclusivamente em relação aos tratados internacionais de direitos humanos de natureza constitucional, aplicando toda a sistemática do controle concentrado de constitucionalidade. Vou falar, portanto, aqui de ADI, ADC, ADPF, todo estudo que a gente ainda fará sobre o tema do controle de constitucionalidade, tá bom? O controle difuso de convencionalidade, ele se dará em face tanto dos tratados internacionais de direitos humanos com natureza constitucional, quanto dos tratados internacionais de direitos humanos com natureza supralegal. O controle difuso de convencionalidade vai ser utilizado tanto em relação aos tratados internacionais de direitos humanos com natureza constitucional, quanto de natureza supralegal. Só que isso leva ao seguinte questionamento. Por quê? No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, nós temos certas ferramentas, por exemplo, que devem ser aplicadas. A cláusula de reserva de plenário, o artigo 5210 da Constituição. Então, levanta-se agora o seguinte questionamento. Eu falei com vocês que esses tratados internacionais de direitos humanos de natureza constitucional, eles seguem o regramento do quê? Do controle de constitucionalidade. E disso vem o seguinte questionamento. No âmbito do controle difuso de convencionalidade, eu vou aplicar regras do controle de constitucionalidade? A resposta é: depende. Em relação a tratados internacionais de direitos humanos com natureza constitucional, a resposta é sim. Por quê? Porque ele segue o regramento do controle de constitucionalidade. Então, eu vou ter sim a aplicação da cláusula de reserva de plenário, eu vou ter sim a aplicação dos 5210. Por quê? Porque essas normas do Tratado Internacional são efetivamente normas constitucionais, a despeito de também serem normas do direito internacional. Contudo, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos tiver natureza supralegal, eu não aplicarei a cláusula de reserva no plenário ou o artigo 5210 da Constituição. Professor, essa distinção que você está colocando para a gente é tudo meramente teórico ou já tivemos precedentes? Temos precedentes. O STJ, uns 2, 3 anos atrás, ele declarou que o crime de desacato era inconvencional por violar o Pacto de São José da Costa Rica. E ele não fez, ao declarar a sua inconvencionalidade, ao afastar o crime de desacato por inconvencionalidade, ele não fez uso da cláusula de reserva de plenário. A decisão foi tomada por sua turma. E eles entenderam que assim poderia ser feito, porque eles não estavam diante de uma declaração de inconstitucionalidade. Era uma mera declaração de inconvencionalidade. Tá? Então, esse é o funcionamento dos principais elementos do controle de convencionalidade na sua relação com o tema do controle de constitucionalidade. Um tema, é verdade, por demais sensível. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui, tá? Agradeço a atenção dos senhores. Teremos ainda mais um bloco, pequeno bloco, é verdade, sobre teoria geral ainda do controle de constitucionalidade, o último bloco, que vai ser na nossa próxima semana. Um grande abraço.